Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto mais profundo, né? Um assunto delicado, porque isso envolve a criação de filhos. E esse é um dos temas que eu mais gosto de falar e de estudar. Tendo isso em mente, né, sobre como criar filhos fortes em um mundo tão frágil que a gente vive, eu quero que vocês me olhem com um olhar de alguém que pega as experiências da vida, né, junta com aquilo que estuda e tenta aplicar em casa. É claro que as pessoas que estão convivendo comigo vão ver que eu não sou a mãe perfeita, meus filhos não são perfeitos, e vocês vão encontrar obstáculos, né? Eu tenho defeito, sou pecadora, então muitas coisas eu vou me encontrar caminhando. Então, assim, tudo que eu for falar aqui no vídeo são coisas que eu também estou aplicando com os meus filhos. Então, de repente, quando a gente abre mais a nossa vida na internet, as pessoas elas se sentem no direito de julgar. Então, eu venho aqui com muita humildade mesmo, pedir que vocês venham, retenham o que é bom para vocês e não fique com esse olhar de julgamento, tanto para mim como minha família. Com muito carinho mesmo, porque assim, esse estudo, né, tudo que eu venho falar, eu estudo um pouco antes, é um compilado das coisas que eu tenho aprendido nesses anos como mãe e também através de troca de conversas com outras mães. E todas nós vamos ter os nossos defeitos, né? Ninguém tem a maternidade perfeita. A gente vai ter os nossos caos, vai ter os nossos estresses e a gente está caminhando e lutando para que a gente possa criar bem os nossos filhos. Então, é essa a minha intenção hoje, né? Começa esse vídeo falando isso porque acaba tendo mesmo essa questão dessa cobrança e desse julgamento. Saibam que as pessoas que estão perto de mim vão ver os defeitos, vão ver as coisas que acontecem. E tudo bem, é a vida acontecendo. Então, dito isso, vamos falar desse assunto, né? Sobre as verdades duras que moldem o caráter dos nossos filhos. E criar filhos é um desafio mesmo, né? Ainda mais na atualidade. As crianças de hoje em dia não são como antigamente. Elas têm dificuldade de reconhecer a autoridade, de submeter às autoridades, têm dificuldade de esperar num consultório médico. São crianças totalmente imperativas que não conseguem receber não como resposta. Infelizmente, elas têm também dificuldade de construir um vínculo, né? E demonstrar até afeto. E isso se dá à crise de autoridade que a gente vive nesse século. Muito do que é pregado aí na internet, né, como filosofia de educação de filhos. Uma das vias que mais contribui para isso é a educação positiva, onde os pais não podem exercer autoridade sobre os seus filhos, que é preciso ter uma cumplicidade, né? Que o filho ali, ele sabe as boas escolhas e você tem que só ter combinados ali com o seu filho. Ele meio que escolhe o que vai acontecer, né, o que ele quer fazer, e você fazendo combinados de uma forma que fique bom para todo mundo. Só que com isso, a gente acaba mimando os nossos filhos, né? A gente acaba oferecendo tudo mastigado para as crianças. E temos formado crianças acomodadas, crianças mal agradecidas e quer que as carreguem, né? Quer que as entretém o tempo todo. E isso é muito ruim para elas. Não só para a gente, mas para elas também. A gente está fazendo um mal para os nossos filhos. As crianças, elas não são boas por si mesmas. Elas não têm a capacidade de fazer boas escolhas. Elas vão escolher o que é bom para si, né? A criança ela nasce com essa inclinação de achar que tudo gira ao seu redor e que elas querem o bem próprio, né? Elas querem fazer o que é bom para elas. Comer doce é muito mais gostoso do que comer verduras. Ter o brinquedo todo para mim é muito melhor do que dividir. Então, como pais, a gente precisa conduzir elas para o caminho. Precisamos apresentar o conhecimento necessário para que elas possam ter a sua inteligência alimentada
e saibam fortalecer a sua vontade, porque a vontade delas ainda é muito fraca, né? Elas não têm uma vontade fortalecida para escolher aquilo que é bom. E corrigir os nossos filhos, gente, é um ato de amor. É um ato de amor. Na Bíblia mesmo diz, a Bíblia, aqui em casa, é a nossa prática de vida, né? É o nosso manual de vida. E na Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Deus é assim com a gente. Ele corrige porque nos ama. Então, é um ato de amor. Eu sempre falo isso para os meus filhos, quando eu corrijo. Ó, eu estou te corrigindo porque eu te amo, porque eu quero o seu bem. Por mais que eles não consigam enxergar naquele momento que é um bem, eles vão enxergar depois. Porque as crianças, elas clamam por limites. Elas precisam ter limites para entender como que o mundo funciona. É nós que ditamos ali, porque já somos experimentados na vida, já passamos por tudo aquilo que elas já passaram. Então a gente consegue, como pais, conduzir elas às escolhas boas, ajudá-las a que quando elas caiam, elas se levantem. Isso faz parte da maturidade, né? E somos mais maduros que os nossos filhos. Além delas não conseguirem fazer boas escolhas, para criar filhos fortes, a gente precisa deixar que os nossos filhos experimentem o sofrimento. Isso. É muito difícil, porque o sofrimento em si não é algo bom. Nós não gostamos de sofrer, é algo dolorido, mas o sofrimento nos amadurece. Se a gente for olhar para a nossa vida, né, quando a gente casa, a gente passa por um sofrimento. O sofrimento de estar convivendo com uma pessoa totalmente diferente da gente, com costumes diferentes, e a gente tem que nos adequar à nova realidade da nossa vida. A gente começa a ter novas responsabilidades, né? Ali no matrimônio. A responsabilidade de dar conta de uma casa, de ter que limpar, de cozinhar. Os maridos, a responsabilidade de suprir a casa, de ter que trabalhar, de dar conta das finanças. Então, assim, a gente passa por um sofrimento que nos faz amadurecer. E isso é bom, isso nos prepara para a vida. E a maternidade, né? Nada para nos ensinar mais, nada que nos ensina mais que a maternidade, gente. Como é sofrido passar por tudo isso. O, o amamentar, né? Como dói amamentar. Sentir a dor do bebê puxando o nosso bico, e o nosso bico ali assado, doendo. Passar também por um parto, né? O parto natural dói muito, a cesárea dói muito, o pós-operatório. Então, assim, a gente descobre um amor dentro da gente que vem através do sofrimento, né? A gente é capaz de fazer tudo pelo nosso filho. Então, o sofrimento, ela nos tira de nós mesmos. Então, a gente tem que permitir que os nossos filhos, eles passem por sofrimento e por frustrações, para que eles entendam que a vida vai nos desafiar lá na frente. A gente vai preparar os nossos filhos para uma luta constante, para que eles não se tornem vítimas, né? Para que eles não fiquem se vitimizando lá no futuro, para que eles sejam o autor da própria história. Então, a gente vai permitir que os nossos filhos passem por sofrimentos. E quais são os sofrimentos que a gente vai fazer que eles sofram, né? O primeiro deles, que acredito, que é importante que eles passem pelo tédio. Sim, é importante que os nossos filhos não sejam entretidos o tempo todo. Eles precisam passar pelo tédio para que eles aprendam a se regular, para que eles aprendam que a vida, eles vão ter que experimentar o silêncio, né? E o silêncio, ele educa. Eles precisam passar pelo silêncio da vida, né? O barulho contínuo, ele atrapalha a nossa interioridade, fazendo que fique insuportável viver conosco mesmo. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar no silêncio? Que tem que ter o barulho da televisão ou o barulho do celular, nem que seja uma música rolando, não consegue ficar
com o silêncio dos seus próprios pensamentos. Isso é muito ruim, porque isso acaba nos deixando sem ter os questionamentos da nossa vida. No silêncio, a gente começa a trabalhar o cérebro, a gente começa a refletir sobre a vida. Eu, quando eu estou, às vezes, no silêncio lavando a louça, eu começo a pensar, ter ideias sobre a minha vida, refletir o que eu preciso fazer, quais são o que eu estou me encontrando na vida hoje, o que eu preciso realizar, fazer uma reflexão dos meus erros, sabe? A gente só consegue refletir sobre a vida quando a gente está em silêncio. Se sempre tem um ruído, uma música, algo nos distraindo, a gente não consegue fazer essas perguntas para a gente, né? O nosso cérebro ele não consegue se organizar, colocar as coisas em ordem. O cérebro ele precisa do silêncio, né? Então, para que as nossas crianças elas fiquem num ambiente saudável, a gente precisa saber equilibrar o silêncio, as palavras, as imagens, os sons, ainda mais nessa era digital. A gente precisa muito ter esse equilíbrio de não hiperestimular os nossos filhos ao ponto delas não conseguirem lidar com o tédio, ao ponto de toda hora elas terem que estar com o celular na mão, uma televisão ligada, ou a gente sugerindo brincadeiras de uma forma que elas não conseguem desenvolver a própria criatividade. Elas não conseguem brincar sozinhas, elas não conseguem criar histórias na sua mente, não conseguem pegar um livro para ler, não conseguem fazer nada por conta própria. Elas precisam sempre de uma coisa secundária, assim, levando elas a se divertirem. Isso é muito ruim. Então, o barulho, ele não somente ensurdece, né? Eles calam também as perguntas que surgem no nosso interior. E isso acaba matando a curiosidade nas crianças. E o silêncio, ele faz parte da aprendizagem na infância, da reflexão. Então, o tédio é importante para as crianças. Deixem que em algum momento elas fiquem sem música, sem televisão. Deixe elas inventar suas próprias atividades. Isso faz parte. E dentro também desse assunto do sofrimento, além do tédio, a gente tem que deixar que os nossos filhos experimentem o frio, o calor. Sim, a gente não precisa estar o tempo todo suprindo as necessidades. Desde que, às vezes, eles sintam calor, não enche sua casa aí de... Feche tudo e liga o ar-condicionado para que eles não sintam calor. Ou enche seu filho o tempo todo de casaco para que eles não sintam frio. Não estou falando assim de ser negligente, tá, gente? Estou falando que deixe que, às vezes, seus filhos passem por situações difíceis. Que nem um banho gelado. Ah, tem criança aí que não consegue nem tomar banho gelado. Tem que tomar banho morno até no calor. Deixa que o filho reclame. Tá calor? Banho gelado. Não entra na praia. Quando tá na praia, a água fria do caramba e a criança não entra. Eu falo isso quando começa a reclamar aqui em casa. Ah, não quero tomar banho gelado. Vai tomar banho gelado sim. Não toma banho gelado de piscina? Não toma banho gelado na praia? Vai tomar banho gelado em casa também. Está calor. Não tem necessidade de tomar banho morno. Então, isso já vai preparando os nossos filhos para a vida. Nem sempre vai ter banho morno, nem sempre vai ter banho quente, não. Então, tem que passar alguns perrengues. Então, a gente tem que permitir que os nossos filhos passem alguns perrengues, porque lá na frente a gente não sabe. E acaba a luz. Quando acaba a luz, não tem luz. Vai ficar com uma criança miando no ouvido, gritando, uma criança mimada. Gente, a pior coisa é uma criança mimada, insuportável. Ninguém quer estar com ela. Que é uma criança que não consegue passar por nada. Tudo reclama, tudo tem nhenhenhê. Isso é muito ruim, gente. É muito ruim. Agora vamos para as verdades duras, né? As verdades duras são algumas frases que a gente usa aqui em casa com as crianças. Frases que eu aprendi com outras pessoas, frases que eu aprendi com mães na internet, que eu aplico aqui em casa quando sou questionada, né? E a primeira delas é: nem tudo que a gente quer a gente pode. Gente,
Tem uma frase que eu li num livro que é Educar na Curiosidade. Gente, esse livro é fantástico. E a frase é de Miguel de Cervantes, que diz assim: a abundância das coisas, ainda que sejam boas, faz com que não as estimemos. Infelizmente, hoje a gente vive na síndrome do filho troféu. O que é isso? A gente quer dar para os nossos filhos tudo aquilo que a gente não teve. A gente quer dar as melhores roupas, os melhores brinquedos, as melhores comidas, no intuito de fazê-los felizes. E não há nada de errado nisso. Mas quando a gente enche os nossos filhos de regalias, a gente acaba mimando muito eles, né? A gente acaba comprando a tranquilidade de uma forma que a gente não consegue deixar que eles experimentem a escassez, não experimentem o desejo de querer algo, esperar para conquistar algo. Quando a gente dá tudo de mão beijada, quando a gente dá tudo mastigado, né? Quando a gente compra tudo que eles querem a todo momento, quando não há datas a esperar, ó, você vai ganhar o que você quer no Natal, você vai escolher o presente que quer no seu aniversário. Então, deixar que eles esperem por algo que eles querem e fazer com que eles esperem para isso é algo bom. Nesse livro também, Educar na Curiosidade, diz uma coisa muito interessante, que é: devemos lhes ensinar que todas as coisas valiosas requerem tempo. A gravidez, uma abóbora, uma borboleta, uma amizade, o amor, tudo isso requer tempo. Se as esperamos, as desejamos, reconhecemos o esforço realizado, usufruímos mais delas e surpreendemos-nos diante da sua existência. Então, na educação dos nossos filhos, a gente precisa ensinar isso. Que aquilo que eles querem, eles precisam esperar. Seja através da mesada, né? Você faz ali uma forma de dar mesadas, eles conquistarem o dinheiro e comprar com esforço próprio, ou esperar a data do aniversário e escolher um presente que eles tanto queiram. Então, durante a infância deles, a gente precisa ensinar que as coisas são valiosas, que não é só porque eles desejam que eles vão ter de mão beijada. Senão, eles vão achar que eles são merecedores de tudo. E vão crescer com esse pensamento. Vão chegar lá na vida adulta e vão se frustrar. Porque a vida não vai dar tudo de mão beijada. Eles vão ter as frustrações deles. Nem todo mundo vai realizar aquilo que eles desejam. Então, eles precisam experimentar isso desde pequenos. Ao dar tudo aos nossos filhos, ensinamos que eles merecem tudo. E se damos tudo o que eles desejam, eles acham que os desejos deles devem ser atendidos e vão sempre procurar a satisfação própria. Se a gente não faz que sintam o sofrimento, a frustração, que eles não se esforcem e não lutem por nada que vale a pena, é isso que eles vão fazer lá na adolescência e na vida adulta. Outra verdade dura que eu falo aqui em casa é: os mais velhos servem os mais novos. Essa frase eu aprendi, né, com outras mães e uso muito depois do nascimento do José. Eu uso muito com a Alícia. Por quê? O José, ele espalha os brinquedos, né? Não somente ele, como ela. Só que ela não quer catar os brinquedos que ele espalha. Só que ele ainda não tem a capacidade de guardar os brinquedos. Ele ainda não tem a capacidade de fazer isso por si próprio. A gente incentiva, estimula. Eu pego a caixinha, ó, filho, vai fazendo isso e vou comemorando. Mas não é sempre que funciona. Não é sempre que ele guarda e ele não consegue guardar tudo. Então eu falo, ó, os mais velhos servem os mais novos. Quando você era pequenininha, filha, mamãe guardava os seus brinquedos, porque você não tinha capacidade de guardar suas coisas. Hoje você tem. Mamãe está cozinhando, está fazendo as coisas de casa. Eu não posso guardar os brinquedos de José. Eu tenho inúmeras coisas para fazer. Mamãe e papai te servem.
Eu não faço a sua comida? Eu não lavo a sua roupa? Então, eu estou te servindo. Então, você tem que servir também o seu irmão. Então, os mais velhos aqui em casa servem os mais novos. Vai chegar um período que ele vai aprender a guardar os brinquedos. Enquanto isso não acontece, você vai servir ele, arrumando a bagunça dele, ajudando a cuidar dele. Então, isso é um valor moral que eu estou ensinando à minha filha. Então, a gente não pode ter medo de delegar responsabilidades, de ter os nossos filhos como pobre coitado. Ai, coitadinha, ela vai guardar tudo. Coitadinha, mas ela não tem isso. Coitadinha, mas é que. Não, gente. A gente tem que delegar responsabilidade. A gente tem que saber que isso é algo bom. A gente está formando filhos para o mundo. Futuramente ela vai servir ao seu marido, vai servir aos seus filhos. E ela tem que saber o peso do trabalho. Não só ela, como o José futuramente também. José Henrique vai aprender a servir a irmã dele em alguns momentos. Então, isso é algo bom. Outra verdade dura, outra frase que eu martelo aqui em casa, e o Gabriel, é: diga sempre a verdade, apesar da consequência. São jargões que a gente usa para que martele, ó, na cabecinha, e quando ela pense em fazer algo errado, ela lembre dessa frase: diga sempre a verdade, apesar da consequência. Quando eu vou questionar, filha, você fez isso? E eu vejo que ela está hesitante, eu falo: diga a verdade, apesar da consequência. Mas, mãe, eu vou ter algum castigo? Mãe, você vai me corrigir? Falei assim: não sei, depende. Pode ser que eu dê alguma punição, mas você vai ter que me dizer. Apesar da punição, você vai ter que me dizer a verdade. Porque a verdade é algo que te protege, filha. Precisa ser transparente. Você precisa ser transparente, porque a mentira tem perna curta. A mentira é como se fosse um abismo. Um abismo puxa o outro. Se você cria uma mentira, às vezes você vai criando uma mentira para tapar outra mentira e vai virando uma bola de neve. Uma hora a verdade vai vir à tona. Então, você tem que aprender, ensinar os seus filhos a dizerem a verdade, apesar da correção, da crítica e da punição. A gente não pode também proteger. Ah, meu filho disse a verdade, eu não vou te punir se você dizer a verdade. Não, isso não é amar o filho. Às vezes vai ter punição, dependendo da escala, né, da gravidade. Ah, você quebrou um copo. Ah, quebrou um copo. Eu não vou punir meu filho por quebrar um copo, foi um acidente. Mas se foi algo mais grave, a gente tem que punir, a gente tem que corrigir, sim. E os filhos, eles vão aprendendo que vai acontecer. E a verdade, ela vem como uma proteção. Por isso que é importante conversar. E as conversas aqui em casa acontecem muito em volta da mesa. Quando eu estou na devocional, né, com as crianças, hoje, Gabriel, ele tem saído cedo para trabalhar, então quem tem feito a devocional tem sido eu. Então eu aproveito as histórias bíblicas para enfatizar isso, que o dizer a verdade através das histórias bíblicas, através da palavra, como um valor, como uma virtude. As histórias também que eu compro, né, as historinhas que eu leio em voz alta, também traz esses valores. Então, quando a gente traz as histórias para mostrar o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal, também traz para as crianças uma, uma coisa concreta na mente delas, para que elas consigam entender o que realmente vale a pena. Sabe, as histórias mostram que às vezes quem está falando mal, ele vai se dar mal no fim, que o bem vence no final. Então, é importante trazer esses outros recursos, né? Outra verdade dura que eu digo aqui em casa é: cabeça foi feita para pensar. Não é bem uma verdade dura, né? É fazer com que os nossos filhos sejam fortes. Às vezes eles querem as respostas prontas. Quando a Alicia tem alguma dificuldade, ela fala assim: ai, mãe, eu não tô conseguindo pegar água, porque a água aqui em casa fica no alto. Eu falei assim: filha, a cabeça foi feita para pensar. Se você não tem alcance para pegar água, o que você pode fazer para você pegar a água sozinha? Coloca a cuca para funcionar. Aí ela vai lá, pega uma cadeira, alguma coisa, vai na altura e pega.
Então a gente não tem que dar tudo pronto não. Se a criança ela tem a capacidade de fazer sozinha, a gente tem que levar ela, conduzir a ela a se questionar, fazer boas perguntas, fazer com que elas raciocinem por elas mesmas. Elas precisam aprender a raciocinar. Se algo ela tem a capacidade, a gente tem que questionar, fazer perguntas. Ó, a cabeça foi feita para pensar. Como que você vai fazer isso? Você está diante dessa dificuldade. O que você pode fazer para resolver isso? Então, é importante a gente questionar, fazer boas perguntas. O método clássico de educação fala sobre isso, né? Eu tenho aprendido muito através da educação clássica a fazer boas perguntas aos nossos filhos, para que eles usam o cérebro dele para coisas pertinentes. E por último, né? A última coisa, a última frase que eu uso aqui em casa para que as crianças cresçam forte é: aqui em casa comemos de tudo. Essa frase eu aprendi com a Samia Marcilli, né? Que é bem conhecida na internet. E como isso ensina, essa frase ensina, porque é importante que a alimentação da nossa casa seja saudável. É, é claro que de vez em quando a gente come umas porcarias, né? A gente cresce e a gente tem as nossas preferências. Tem alimentos que a gente não gosta tanto. Mas como adultos, a gente sabe que é importante comer coisas que a gente não gosta. Exemplo, eu não gosto do sabor do mamão, mas eu como mamão porque faz bem para o intestino. E eu vou comer mesmo que não seja apetitoso para mim. Então a gente tem que desenvolver isso nos nossos filhos, através do nosso exemplo e através das refeições. A gente não pode aceitar que o nosso filho não goste de algo e não coma, porque é importante ele comer de tudo. Comer verduras verdes, amarelas, vermelhas. Ah, meu filho gosta de brócolis, de ovo, gosta de tomate, enfim, ele gosta de certas coisas. E você vai oferecer só essas coisas saudáveis para eles. E achar que as outras coisas não são importantes. Não, são importantes. É importante comer abóbora, é importante comer verduras, folhas verdes escuras. É importante comer de tudo. Para que a alimentação traga uma nutrição para o corpo. É importante comer fígado, moela, carnes vermelhas, carnes brancas. Eu não sou muito chegada a peixe. Mas aqui em casa a gente tem que comer peixe pelo menos uma vez por mês. Isso a critério do meu marido. Porque eu tenho preguiça de comer peixe e ficar catando ali os espinhos. Mas eu sei que comer carne branca é importante. Peixe tem ômega 3. Poucos alimentos têm ômega 3. E é importante comer peixe. Então não é só as nossas preferências. Quando crescerem, eles vão saber dosar aquilo que realmente não gosta. Pé de galinha. Eu não gosto de pé de galinha. Eu não como pé de galinha. Graças a Deus, a minha filha gosta de pé de galinha porque o pai gosta. Aí a gente faz uns esforços, né? Se ela me questionar que eu não como pé de galinha, eu vou me esforçar para comer um pedaço de pé de galinha. Quando tem um alimento que as crianças não gostam, eu falo, ó, come pelo menos 3 pedaços. Eu coloco, ó, come 3 pedaços. Não precisa comer tudo que tá no prato, mas come 3 pedaços disso, porque é importante. Eu falo assim, ó, você se torna forte quando você, ó, tem um controle na mente. Seja forte. Quando você come algo que você não gosta, você está exercendo a sua fortaleza. Então é isso, gente. A gente tem que adotar estratégia para que eles aprendam a se fortalecer, a exercer o domínio próprio, a fortalecer a sua própria vontade. Então é isso, é através do dia a dia, através das coisas que a gente oferece, das frases que a gente fala. Todo mundo tem frases que os pais falaram um dia e que martela hoje até na nossa fase adulta. E a gente às vezes até replica para os filhos. Então é isso. Criar filhos é um processo lento, gente. Não é fácil. Não é sobre acertar sempre. A gente vai cometer muitos erros. Mas o importante é a nossa presença. Quando a gente está presente ali constantemente, a gente consegue aplicar.
Por isso é importante as mães, principalmente, terem trabalhos que não suguem elas, que elas não estejam tão fora de casa, porque não adianta que é pai e mãe que educa, a avó não vai educar, a babá não vai educar, a escola não vai educar. Quando a gente vê, às vezes, os nossos filhos com problema, tem problema aí de seletividade alimentar, problema com as telas, problemas de desenvolvimento, problemas, às vezes, nos estudos, às vezes é falta ali da mãe, com firmeza, ensinando, né? Porque às vezes, para outras pessoas, o pai mesmo, às vezes, não tem essa preocupação, do filho comer de tudo. Às vezes o pai dá ali um miojo, o filho está alimentado, está tudo bem. Mas as mães não, elas têm essa. É da mãe mesmo ter essa preocupação com todas as áreas dos filhos. Tá aqui, ó, tá aqui no nosso sangue o cuidado, sabe? A preocupação de se nossos filhos realmente estão se alimentando bem, se estão comendo de tudo, se estão se aplicando nos estudos, se estão se desenvolvendo intelectualmente. Então a gente tem que abrir mão, às vezes, de algumas coisas da nossa vida, saber equilibrar para a gente estar presente na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos são pequenos somente uma parte da nossa vida. É claro que cada um tem uma circunstância, tá? Eu sei que a circunstância de todos não é igual. Existem mulheres que realmente precisam trabalhar todos os dias fora de casa. Mas não é porque existem essas circunstâncias que seja saudável. Não é saudável a criança ser terceirizada. Eu sei que é difícil. Infelizmente, a gente vai falar de assuntos duros, assuntos que não é palatáveis para nós. Mas a verdade é que os filhos que não são educados ali pelos pais, elas vão ter, infelizmente, mais dificuldade com as coisas. Porque às vezes a avó, ela tá ali, a avó, a babá, elas não vão ter a mesma firmeza. Elas vão deixar as crianças na tela à vontade, fazendo o que elas querem. Por quê? Porque é mais fácil, gente, porque criança dá trabalho. Então, o dever de educar é nosso, gente. O dever de ter a firmeza, de desenvolver os hábitos, de ser exemplo é nosso, é do pai e da mãe, firmeza ali. Então, o pai tem que sair, suar mesmo, trabalhar, se acabar de trabalhar para trazer o pão. E a mãe tem que suar em casa para desenvolver filhos fortes, para que na fase adulta eles aprendam a lidar com a vida e não que sejam vítimas das coisas da vida. É isso, gente, é sobre isso. É ser constante na nossa vida, é lembrar dessas coisas. A gente tem que relembrar dessas coisas que a gente aprende, né? Muitas dessas coisas que eu tô falando para vocês são coisas que eu estudei, esqueci e tô relembrando também. A gente não, quando a gente tem filho, a gente não aprende a ser pai e mãe. É preciso estudar sobre criação de filhos, sobre o cérebro da criança. A gente precisa estudar, temos que ser intencional nas coisas que a gente faz. E hoje a internet nos traz essa possibilidade. Os livros nos trazem essa possibilidade. Então, que possamos nos esforçar nisso, tirar um tempo no dia para estudar sobre isso. Então, é isso, gente. Para finalizar, eu quero falar que os dias difíceis também educam, né? Os silêncios também ensinam. E as repetições que vão construindo um lar saudável, filhos fortes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom bater esse papo com vocês. É uma troca de experiência. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, para eu entender que vocês querem que falem mais desse assunto, curta. Vocês podem compartilhar com outras mães e pais que precisam ouvir, sabe? De uma forma de ajudar, sabe? Ajudar a construir essa corrente. Porque, infelizmente, hoje na internet tem tanta asneira, tanta coisa assim que não edifica em nada. Então, a gente fazer esse papel de compartilhar com as pessoas coisas relevantes que vai nos trazer fortalecimento é importante. Eu falo isso com toda humildade, tá, gente? Como uma pessoa que está aprendendo com as outras e como uma mãe que quer melhor para os meus filhos. Quero o melhor, erro e tô aí, caindo e levantando, caindo e levantando.
tá bom? Obrigada e um beijo.